Declare com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pelo fruto do trabalho de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por todo o coração cheio de generosidade envolvido em cada uma dessas sementes, Pai. Nós damos uma ordem no reino do Espírito e declaramos: multiplique-se em nome de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diz: multiplique-se em nome de Jesus. Comigo mais uma vez, diz: multiplique-se em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, irmão, sai do seu lugar. Dá um abraço aí nessa pessoa amada, cheirosa, está perto de você. Fala para ela como é tão bom estarmos juntos aqui hoje à noite. Obrigado, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ir voltando para o seu lugar, irmão. Fique à vontade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda estamos, irmãos, meio que anestesiados por dias tão maravilhosos, tão poderosos, que nós tivemos, irmãos, desfrutando de uma influência poderosa da palavra de Deus e do Espírito do Senhor. Pois aqui estava na nossa conferência de ministros de 2023. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Estivemos numa grande caravana, junto com o nosso querido e amado paizão, nosso paizão Jorge Anderson, a nossa mama Lu. E eu quero desde já mandar um beijão para eles, falar o quanto que nós amamos. E obrigado, paizão, por essa grande oportunidade. Nós estivemos lá, irmãos, e nós possuímos uma grande característica. Talvez você esteja chegando à nossa igreja, Verbo da Vida aqui em Vitória, recentemente. E eu quero dizer para você, irmãos, que uma das nossas grandes características é a alegria que brota em nosso coração. Então, isso aí está mais para um emoji, hashtag se sentindo legal, se sentindo bem, né? Mas nós temos, irmãos, e possuímos uma alegria sobrenatural que habita em nossas vidas e em nosso coração. E nós, irmãos, estamos não influenciando apenas uma cidade, mas toda uma nação, e eu diria que um ministério, Verbo da Vida, tem sido influenciado, irmãos. Eu não sei se está cortando aqui, mas nós estamos tendo a oportunidade, queridos, de influenciar com a alegria que o Senhor colocou em nossas vidas, a alegria que o Senhor presenteou à nossa igreja, amém? E nós não podemos, irmãos, deixar com que essa alegria diminua. Muito pelo contrário, irmãos. Iremos sempre sermos agentes da manifestação da alegria do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, foi mesmo algo poderoso durante esses dias. E eu acredito, irmãos, que não acabou, amém? Muito pelo contrário. Temos a oportunidade de receber ainda mais hoje. Domingo também faremos uma grande festa em nossa igreja. E como eu falei, irmãos, para mim é uma grande honra poder ministrar para vocês aqui hoje à noite, trazer um pouco, irmãos, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem compartilhado em meu coração. E eu quero dizer para você que, pela primeira vez, eu estou fazendo uma dieta profética. É verdade, né? Conhece essa, pastor Leandro? Conhece não?
Glória a Deus, vou explicar para você. Pastor Leandro, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele, irmão? Eu sei que ele vai ficar bem envergonhado. Já está. Mas diz assim comigo, Pastor Leandro. Nós te amamos. Diz assim comigo, Pastor Leandro. Você é uma bênção em nossas vidas. Eita, meu Deus. É hoje, hein? Aleluia. Já foi? Caraca. Olha isso aí, que bênção. Muito bom. É desse jeito. A pegada é nervosa. Aleluia. Muito bom. Aleluia. O que é que eu estava falando mesmo? Da dieta profética, né? E aí, irmãos, foi muito interessante, porque ontem, acho que de meio-dia para frente, eu subi na balança. Né? Balança é nossa amiga, viu, irmão? Tem gente que tem a balança como inimiga, né? Eu considero uma grande amiga, aliada, porque ela sempre me fala coisas importantes. E aí eu subi no final de meio-dia para frente, não lembro exatamente, e aí bati 77 quilos, e aí eu pensei, rapaz, que legal, muito bom, estou perdendo peso, olha que bacana. E aí, irmãos, sugestões começaram a subir, a vir, né? E eu comecei a pensar, rapaz, não sei se perder peso assim vai ser tão legal, vai diminuir a massa muscular. Eu acho que eu vou acabar abrindo um pouquinho. Aí, irmãos, pensamentos vieram do tipo, talvez você possa até comer um doce fora do domingo, né? Talvez você até consiga comer um doce, uma coisa assim. E quase que eu abraçava o capeta e dizia, você é meu amigo, diabo. Quase que eu concordava com ele. Aí hoje pela manhã, conversando com o paizão, né, pastor Jorge, aí ele disse, poxa, amém, meu filho, ministra hoje à noite. Ah, lembra-se, permanece em dieta. Eu, glória a Deus. Só pode ser uma dieta profética isso. Isso não é revelação, né? Não foi carne nem espírito que revelou, mas não foi carne nem sangue, mas o Espírito Santo revelou. Eu disse, a gente tem que continuar mesmo em dieta. Amém, aleluia. Mas, irmãos, eu estou compartilhando isso com você porque faz parte da nossa visão. E, irmãos, é muito importante, é muito mais, querido, do que uma mera sugestão. Não é algo, irmãos, relacionado apenas à nossa aparência física, mas o cuidado que nós possuímos com o templo do Espírito Santo, irmãos, é algo muito sério, é algo que nós possuímos como visão. E eu creio mesmo, irmãos, que o Senhor separou a nossa igreja, Verbo da Vida e Vitória, para sermos referência também nesse assunto. Aleluia. E eu me sinto, irmãos, muito pressionado, me sinto, irmãos, abraçado por essa visão. É algo que verdadeiramente não passa desapercebido, né? E eu confesso para você que hoje à tarde, irmãos, e refletindo sobre muitas coisas, até sobre a oportunidade, irmãos, de estar trazendo uma palavra para você, sobre o quanto que isso é sério, irmãos, o quanto que eu considero isso tão relevante na minha vida. Na verdade, eu nasci para isso, irmãos. Eu nasci para poder levar a palavra do Senhor, e eu não posso fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu considero, queridos, essa uma oportunidade tão séria, que quando eu abri meu guarda-roupa hoje, eu falei, rapaz, eu não tenho condições de ministrar sem antes arrumar meu guarda-roupa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu olhei a minha roupa toda bagunçada, tudo bem que a gente acabou de chegar de viagem, muita coisa, irmão, acontecendo, mas eu falei, rapaz, eu não posso ministrar de qualquer forma, de qualquer maneira, eu não posso ser acusado, não apenas pelo diabo, né, porque ele não é nada, mas pela minha própria consciência, irmão, ser achado em falta e ter a condição de subir aqui, irmãos, e de alguma forma me colocar como uma ferramenta nas mãos do Senhor para transmitir a palavra de Deus. Tem alguém aqui hoje à noite, irmão? Você está aqui ainda ou você já foi para casa? Pode dar um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Se você não falar, eu vou chacoalhar com você até o final do culto. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, se eu me coloco e me sinto nessa tão grande responsabilidade em trazer uma palavra para você, irmão, não de qualquer forma, de qualquer maneira, eu quero dizer para você que também existe uma grande responsabilidade com quem escuta. Tão sério, irmãos, a ponto de Jesus dizer, vede como ouvis a palavra.
Em outro momento, Jesus ele também disse, não lance pérolas a porcos. E não que ele estivesse apenas, irmãos, chamando aqueles que desconsideram a palavra como porcos, mas mesmo sendo algo tão valioso, irmãos, o porco, ele não sabe dar o valor devido que uma pérola tem. Isso significa, irmãos, que eu não posso estar recebendo a palavra sem valorizar, irmãos, sem honrar a palavra com o valor que ela possui. Aleluia! E nós estamos aqui mesmo, irmãos, valorizando a palavra de Deus. E o Senhor colocou no meu coração um tema baseado em Mateus capítulo 22, versículo 29. Eu quero que você abra comigo. E nós vamos falar, irmãos, sobre a palavra e o poder. Você pode abrir aí junto comigo, livro de Mateus capítulo 22, verso 29. Glória a Deus. Paz, eu quero pedir, por gentileza, se tiver como aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, porque eu sei que eu acabo falando um pouquinho alto às vezes, mas eu já estou com a garganta um pouco... Aí, está chegando. Glória a Deus. Eu prometo me controlar aqui, se vocês me ajudarem daí. Muito bom, senão eu vou acabar com a garganta bem. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Existe um contexto, irmãos, relacionado a tudo aquilo que Jesus falou nesse versículo. E quando você lê um pouco antes, você vai perceber que os fariseus estavam tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Eles estavam tentando, irmãos, de alguma forma, lançar um questionamento doutrinário. E eles falaram, olha, haviam 7 irmãos, um deles não teve filho com a sua esposa, faleceu, a lei dizia que a mulher deveria ser entregue a um outro irmão, e assim sucessivamente, até que todos morreram, não foi dada descendência. E eles perguntam, Jesus, na sua segunda vinda, de quem essa mulher seria esposa? E Jesus, irmãos, ele traz essa resposta para um questionamento doutrinário, e ele diz, olha, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É muito interessante, queridos, porque verdadeiramente nós somos da palavra da fé. Amém. Aleluia. Quantos alunos do Rema nós temos aqui? Eita, glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus, irmãos? Amém. De todo o seu coração. Amém, irmãos? Eu amo mesmo, junto com você. E Jesus ele está dizendo, irmãos, que é um erro você não conhecer as Escrituras. E eu sei, queridos, o quanto que nós, na Igreja Verbo da Vida, no Brasil e no mundo, irmãos, consideramos o ensino da palavra. E essa é, irmãos, verdadeiramente um grande sustentáculo, uma grande coluna da nossa igreja. Acredite, irmãos, que nós temos mais ministros aqui em nossa igreja do que talvez ovelhas. Né? Até porque as ovelhas vão chegando, vão fazendo discipulado, já sai do discipulado pregando a palavra de Deus. Né? Você pode entregar aí, meu amigo, é só pegar um esboço daquele dos discipulados do pastor Wellington, meu amigo, faz uma conferência de ministros. Aleluia! Então, irmãos, a quantidade de pessoas que nós temos profundas na palavra de Deus, que eles é uma quantidade muito grande, e está tudo bem com isso, é para ser assim mesmo. E digo mais, só vai aumentar. Porque nós somos chamados, irmãos, para sermos excelentes no conhecimento da palavra. E quanto mais o tempo vai passando, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser mestres, atendendo a esse tempo decorrido, ao qual nós somos expostos à palavra. Aleluia! Amém, querido? Então, existe uma influência da palavra em nossas vidas, irmãos, que ela transforma a nossa mentalidade. Ela vai mudando a nossa maneira de pensar, ela vai mudando a nossa maneira de agir e, consequentemente, ela vai mudando a nossa forma de falar. E o tempo vai passando, irmãos, e aquilo que sai da nossa boca é só Bíblia.
E a palavra de Deus, irmãos, ela vai tomando lugar de murmuração, de incredulidade, irmãos. E aquilo que nós falávamos antes, muitas vezes concordando com o natural, passa a ser apenas palavra de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A ponto das pessoas dizerem, rapaz, você se tornou radical. Glória a Deus, aleluia. Quando você ouvir isso, dá um glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque, irmãos, é exatamente assim que nós vivemos para sermos testemunhas de Cristo, para brilharmos a luz do Evangelho, irmãos. E a nossa boca deve estar de acordo, irmãos, com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu separei aqui alguns textos e eu confesso para vocês que no final do esboço eu percebi que eu tinha 38 versículos para falar hoje à noite. Eu falei, misericórdia, o pastor pediu para que eu seja simples, né? Mas, irmãos, nós aprendemos, eu aprendi com meu pai Jorge, a ter um versículo para cada frase que a gente fala, né? Então, irmãos, nós fomos ensinados assim. Você que é verbiano, você que é do Verbo da Vida e Vitória, você sabe disso. A gente não prega nada, irmãos, que não é baseado na Bíblia. A gente não prega aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E olha que coisa interessante, abre comigo aí em Salmos, e eu vou ler alguns textos, irmãos, se você não conseguir acompanhar, mas vai lendo aí junto com a gente, talvez no telão. O livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aleluia! Deus enviou a sua palavra, irmãos. Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos sarou, irmãos, daquilo que era mortal. Aleluia! Eu não sei, irmão, se alguma vez chegou para você um sentimento de morte, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus já foi enviada, e é muito mais verdade aquilo que a Bíblia diz, irmãos, do que qualquer outra coisa que possa falar, irmão. Seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus é a verdade. E essa palavra, irmãos, que nos livra do que é mortal, ela já foi enviada pelo Senhor, está disponível para nós. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, irmãos, a palavra de Deus tem uma grande função de nos mostrar onde nós estamos, como lâmpada para os nossos pés, mas é também uma luz para o nosso caminho, que Ele nos guiando para onde nós deveremos ir, para o lugar que nós devemos ir, irmãos. Então nós não somos guiados, irmãos, por aquilo que nós pensamos, não somos guiados por pressão, mas nós somos guiados pela palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Eu não vou dar um passo, irmãos, se não for debaixo da palavra de Deus. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você pode repetir isso comigo e diz: eu guardo no meu coração a palavra de Deus, para não pecar contra o meu Senhor. Aleluia, irmãos. Nós guardamos em nosso coração a palavra de Deus. Guardamos, irmãos, honramos a palavra de Deus, porque Ele vela para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Nós consideramos a palavra de Deus como sendo algo tão precioso, irmãos. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Eu não sei exatamente aquilo que você considera muito valioso. Eu não sei o que você tem como referencial de algo tão precioso para você. Na verdade, irmãos, aquilo que possui a nossa atenção, aquilo que possui o nosso tempo, muito provavelmente é aquilo que é mais valioso para nós. Quando nós, irmãos, buscamos e dedicamos a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor, nós estamos colocando a palavra de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Aleluia, aleluia. E essa palavra, irmãos, é o que nos mantém uma vida de santidade. É uma vida no temor do Senhor, queridos. É o amor e o zelo pela palavra de Deus. E isso não deve ser perdido, irmãos. Nós amamos ao Senhor o quanto nós nos dedicamos à palavra dEle. Aleluia. Aleluia. Diz assim comigo: eu amo ao Senhor, tanto quanto eu me dedico à sua palavra.
Glória a Deus. Ainda em Salmos, capítulo 119, versículo 9, diz: de que forma ou de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aleluia. Quantos jovens nós temos aqui? Aleluia. Oh, glória a Deus. Pensa nos jovens cheios da palavra aqui, irmãos, nós temos nessa igreja. Meu Deus do céu. Se a gente for ver quantos jovens licenciados nós temos, é um grande sucesso, irmãos. Os jovens dessa igreja, irmãos, não dão trabalho. Muito pelo contrário, irmãos, eles cumprem o seu chamado de uma forma excelente. Aleluia, aleluia. O jovem, irmãos, ele mantém puro o seu caminho, observando segundo as Escrituras. E nós temos, irmãos, tantos outros textos que falam sobre a palavra de Deus. Mas eu quero ganhar tempo. E eu quero dizer para você, irmãos, que nós devemos analisar a palavra de Deus não apenas como um livro ou como escrituras que foram deixadas. A gente precisa, irmãos, deixar de olhar para as Escrituras apenas como aquele livro, irmãos, que ficava aberto na estante com as páginas amarelas no Salmo 91. A palavra de Deus, irmãos, não é um mero livro. Graças a Deus que nós possuímos, irmãos. Imagina no tempo que não havia nem Novo Testamento, o quanto que era, irmãos, complicado, difícil para alguém, irmãos, levar a palavra de Deus. Mas hoje nós temos a palavra de Deus sintetizada, irmãos, nesse maravilhoso livro. E devemos apenas lê-lo. Com o nosso coração aberto, irmãos, e cheio de expectativas para que o Espírito Santo possa, irmãos, nos ensinar. Amém, gente? Alguém aqui ama ler a sua Bíblia? Glória a Deus. Amém, irmãos? Sabe, queridos, que a forma que Deus vai falar com você todo o tempo é através das suas Escrituras. É através da palavra dele, irmãos. O Senhor vai falar conosco sempre. Todo o tempo você tem a oportunidade de ouvir Deus falando com você. Eu vi uma pessoa nesses dias, irmãos, falando comigo, dizendo: olha, eu sempre fico frustrado a participar de alguns cultos proféticos. E eu falei: por quê? E ela me disse: porque eu sempre gosto de sentar lá atrás e parece que os profetas nunca falam comigo, nunca vão lá atrás, nunca me acham. Eu nunca recebo uma imposição de mãos. Já ouvi esse tipo de coisa? Eu nunca recebo um assim diz o Senhor. Eu não vejo, eles não falam comigo. E eu falei: já leu a Bíblia hoje? Não. É por isso que Deus está falando com você. Quer ouvir Deus? Vai ler sua Bíblia. As pessoas colocam, irmãos, muitas vezes expectativa no homem e na mulher de Deus, que fala apenas aquilo que está escrito. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 138, versículo 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de algumas coisas o teu santo nome e a tua palavra. Acima de quê, irmãos? Acima de quê, querido? Acima de quantas coisas? Quantos por cento, irmãos, é tudo? All the things. 100%. Acima de tudo. Acima de tudo, irmãos, Deus magnificou a sua palavra. Aleluia, aleluia. E esse, irmãos, isso é algo muito sério e tão importante. E eu não vou ficar muito tempo aqui, irmãos, mas eu posso falar para você que uma grande falha teológica da maioria das religiões, irmãos, é colocar uma instituição acima daquilo que Deus disse em sua palavra. Aleluia. Ou grandes homens, irmãos, até mesmo fundaram religiões, colocando aquilo que eles pensam ou acham acima daquilo que Deus já falou na sua palavra. Você quer permanecer, irmãos, na verdade? Coisa que desejam sempre, irmãos, estar baseados e fundamentados na verdade.
Então, querido, você precisa estar firme na palavra. Deus, o próprio Deus, colocou a palavra dele acima de tudo, acima de todas as coisas, irmãos. Então eu posso dizer para você e afirmar que Deus colocou todo o seu valor e empenhou, irmãos, na sua palavra. E é por isso que é impossível que Deus minta, irmãos, ou que Ele volte atrás daquilo que Ele falou. Se Ele disse que você é curado, irmão. Se Ele disse que você é próspero, você é próspero. Se Ele disse que você é um sucesso, você é um sucesso, irmãos. Deus, Ele se empenhou, colocou toda a sua existência, irmãos, no cumprimento da sua palavra. Aleluia. E aí eu preciso entender, irmãos, como eu estava falando antes, que a palavra não é um mero livro, irmãos, mas quando eu olho para as Escrituras, eu preciso identificá-la como sendo o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele disse, irmãos, que era um erro não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando alguém tem intimidade com a palavra de Deus, essa pessoa está se relacionando, tendo intimidade com o próprio Jesus Cristo. O Velho Testamento, irmãos, é sempre, todo o tempo, Deus revelando à humanidade que viria irmãos, da semente da mulher. Viria irmãos, que iria esmagar a cabeça da serpente. O seu filho, Jesus aponta, irmãos, todo o tempo, Deus aponta todo o tempo para Jesus Cristo. E Ele se revela para nós. No livro de João, capítulo 1, irmãos, no versículo 17 em diante, João Batista, ele diz, olha, porque Moisés, ele veio, mas não como sendo a graça e a verdade. Porque Jesus é, irmãos, a demonstração, a plenitude. A graça e a verdade vieram apenas através de Jesus Cristo. Ele é, irmãos, a verdade de Deus, a plenitude de Deus. Deus expresso para nós, para a humanidade, para os homens. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui comigo, irmão? Você ainda está empolgado com a palavra? Amém, aleluia. E dando, irmãos, o total valor que a palavra tem, existem coisas que eu preciso, irmãos, me identificar, me achar, me encontrar nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é como um grande manual de quem eu sou. Se eu entendo, irmãos, que eu sou um com Cristo, quando eu leio as Escrituras, então eu vejo Jesus se demonstrando como revelação de Deus para os homens e automaticamente falando de mim. Eu percebo aquilo que Paulo fala, irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz, olha, se alguém está em Cristo, uma nova criação ou criatura é, as coisas velhas e antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, irmãos. Paulo, um pouco antes, começa no versículo 14, dizendo, olha, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si ou por si mesmos, mas por Ele que por todos morreu e ressuscitou. E se nós conhecíamos uns aos outros segundo a carne, já não conhecemos dessa forma ou dessa maneira. E se conhecíamos a Cristo segundo a carne, também não conhecemos dessa forma. De que forma, irmãos? De uma forma limitada. Jesus, como homem, deixando de lado a sua onisciência, onipotência, a sua onipresença. Mas agora, irmãos, ele recebe a plenitude do Pai. Aleluia. E ele se assenta à destra de Deus, irmãos, com poder e grande glória. E esse Cristo, irmãos, sem limites, é o que nós, hoje, somos participantes. Somos um com Cristo. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou uma nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Aleluia. Diz assim para a pessoa mais perto de você, diz para ela: você é, meu irmão, novinho em folha. Aleluia. Paulo diz, né? Ainda que esse homem venha se deteriorar, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Oh, glória a Deus. Pastor Leandro está mais novo hoje, olha que bênção. Não? Então, irmãos, dando valor à palavra, eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de me identificar, de me encontrar nas Escrituras, observando a Cristo Jesus. Então eu sei, irmãos, que a minha natureza ela foi transformada. Eu sei, queridos, que eu não sou mais aquele velho homem. Eu nasci de novo, a minha natureza foi transformada por uma natureza divina, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível. Amém, gente? Cristo, Ele é, irmãos, essa semente incorruptível. Aleluia, glória a Deus. E sendo uma nova criação de Deus, irmãos, eu não posso viver mais dessa forma, de qualquer maneira. Então eu preciso entender, irmãos, que agora existe um novo proceder. E uma das grandes verdades, irmãos, que você vai aprender, inclusive no Rema Brasil, é que você é a justiça de Deus. Olha para essa pessoa maravilhosa e diz para ela: você não é, meu irmão, pecador, remido ou qualquer outra coisa. Aleluia, nós somos a justiça de Deus. Abre comigo aí, irmãos, em 1 João capítulo 3, versículo 7. Primeiro João capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o que, gente? Não, aquele que pratica a justiça é o que, irmão? Justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado procede de quem? Não, vamos lá, gente. Procede do? Então aqui tem quantos tipos de pessoas? Diz comigo: justo e procedente do diabo, amém? Aleluia. Vamos lá. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, irmãos. Quem nasceu de Deus aqui? Não, vamos lá. Quem é, irmãos, uma nova criatura em Deus? Você não vive na prática do pecado, irmão. Por mais que o diabo queira te acusar, você não vive na prática do pecado, irmãos. E o livro de Romanos fala algo muito interessante. Ele diz: olha, a quem você se coloca para a obediência, você se torna escravo. Se você se coloca para obedecer às inclinações carnais ou o pecado, você se torna escravo do pecado. Mas se você se coloca na obediência da palavra, você se torna escravo da justiça da palavra de Cristo Jesus. Então, irmãos, você é livre para viver, irmãos, preso nessa liberdade que é fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele continua no versículo, irmãos, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, diga comigo, não pode. Diz comigo mais uma vez, não pode. Só para decorar, não pode. Não pode viver pecando, irmãos. Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você é filho de Deus ou filho do diabo, irmãos? Você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Mas como você é filho de Deus, você pratica a justiça. Você vive nessa condição de justo, irmão. Então diz assim comigo: eu não sou mais pecador. Eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, às vezes o crente, ele entra nessa paranoia de ser pecador como, irmãos, um consolo
para muitas vezes não estar controlando as suas inclinações carnais, mas isso significa que você está andando mais na carne do que no espírito. E eu te convido a ouvir todas as ministrações do pastor Leandro, que você vai se sentir condenado, querendo nascer de novo e receber Jesus de novo. Assim como eu fico, muitas vezes, sempre que eu escuto o pastor Leandro na rocha. Aleluia. Mas você vai perceber, irmãos, que quem vive em espírito não pratica, irmãos. Aquele que anda em espírito, ele não vive debaixo do jugo de escravidão do pecado. Você não é escravo do pecado, irmão. Você é a justiça de Deus e o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém, irmãos? Você está comigo, querido? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que antes de eu contar esse testemunho, eu quero ler um texto com você. Vai comigo para João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Sabe, irmãos, nós falamos sobre o erro que é não conhecer o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, é a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Diz assim comigo: o poder de Deus é a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmãos, foi o mesmo que disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus, irmãos, falava sobre as Escrituras ou sobre a palavra de Deus, ele poderia estar falando acerca dele mesmo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra, e aquele que é a palavra estava com Deus, e era o próprio Deus, na versão NVI. Amém, irmãos? Então Jesus é a palavra, mas aqui, irmãos, ele começa a falar sobre o poder de Deus em manifestação que estaria em nós. E ele diz no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Diz comigo: para sempre. Não, diz comigo mais uma vez: para sempre. Aleluia. A fim, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que mundo, irmãos? As pessoas desse mundo. As pessoas que não têm uma aliança com o Senhor. Nós não somos desse mundo, irmãos, e não fazemos parte dele. Nós pertencemos aos céus, a nossa nação é celestial. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar aqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que não ereis povo de Deus, mas agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Paulo também nos diz, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores da parte de Cristo, irmãos. Então nós estamos aqui nessa terra representando um outro reino, que é o reino de Cristo Jesus, ao qual, irmãos, nós fomos transportados de um império de trevas para esse reino maravilhoso, o Filho do seu amor, irmãos, ao qual nós somos um com Ele, fazemos parte desse reino, amém? Aleluia. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Sabe, irmão, Jesus ele está falando sobre duas condições. Ele está dizendo: Ele habita convosco. Sabe, irmãos, habitar com alguém, você pode estar no mesmo lugar que Ele. Você pode estar num apartamento, numa casa, irmãos,
e você ter mais pessoas residindo no mesmo ambiente, estarão todos juntos, habitando no mesmo lugar. Mas Jesus, ele disse, olha, o Espírito Santo até está habitando junto com vocês. E isso, irmãos, a gente consegue entender porque Jesus estava com eles. E Jesus era aquele, irmãos, que tinha recebido o Espírito sobre ele, para realizar e fazer tudo aquilo que o Espírito, irmãos, determinasse. Aquilo que Deus determinasse, o Espírito realizaria, irmãos, porque Jesus foi ungido para isso. Amém, gente? Mas ele disse, o Espírito Santo não apenas estará com vocês, mas ele estará em vocês. Ele irá habitar em vocês. É um nível, irmãos, muito superior. É um nível muito maior, irmãos, de intimidade e comunhão. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém, gente? Aleluia. Mas é muito interessante, queridos, analisar esse contexto, porque eu consigo perceber que naquela época, muito diferente do que nós vivemos hoje, o Espírito Santo só tinha ungido integralmente a Jesus. Amém, irmãos? Nós sabemos que o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Sabemos que os homens da velha aliança possuíam uma certa parte do Espírito Santo. Mas Jesus tinha recebido o Espírito e nós sabemos que sem medida operava a unção sobre ele. Amém, irmãos? E Jesus era o primeiro de uma raça diferenciada, irmãos, aqui sobre essa terra. A ponto dele dizer, olha, o mundo não pode ver, não pode conhecer, mas embora o Espírito Santo esteja com vocês, ele também, o Espírito Santo, estará em vocês. Jesus estava falando, irmão, sobre um novo tipo de gente que a terra não conhecia. E ele mesmo, Jesus, seria o primeiro dessa nova raça, dessa nova linhagem. Que linhagem é essa? Templos e moradas do Espírito Santo. Aleluia. Ele era o primeiro. E Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou esse é o tipo de filho que eu sempre imaginei andando sobre essa terra. Coincidência Deus ter falado isso exatamente quando o Espírito desce sobre ele? Não acredito, irmãos. Acredito que essa sempre foi a ideia, a vontade de Deus. Filhos carregados do 220 na tomada do poder de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um novo tipo de gente, irmãos, andando sobre a terra. Uma nova raça. E nós entendemos e conhecemos, irmãos, os textos. Nós lembramos de Atos capítulo 1, versículo 8, ao qual Jesus proibiu os seus discípulos de andarem por essa terra, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, pregando a palavra, sem antes receberem o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto seja concretizada a promessa, realizada a promessa, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E sabe, irmãos, no ano de 1998, dia 18 de agosto, eu tive a oportunidade de nascer de novo. Eu recebi Jesus, irmãos, numa salinha onde havia 8 a 10 pessoas. E nessa sala, irmãos, havia um grupo de crentes orando, cantando canções ao Senhor, adorando ao Senhor, irmãos. E eu fui convidado por um outro jovem, e quando eu cheguei lá, havia uma atmosfera, irmãos, tão poderosa da manifestação da presença de Deus, que com pouco tempo, irmãos, eu caí no chão com 12 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo.
Sabe, irmão, sem ter ido lá na frente, porque o lá na frente não existia. Não levantei a mão porque ninguém pediu, ninguém convidou. Mas no meu coração, irmãos, havia uma fome e um desejo muito grande de mudança, irmãos, e de receber Deus na minha vida e na minha família de uma forma, irmãos, impactante. De uma forma, irmãos, que pudesse transformar toda aquela situação de desgraça que a gente vivia. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, com 12 anos de idade. E eu cheguei em casa, chamei meus pais, e eu queria que você mentalizasse isso mesmo. Imagina um jovem chegando em casa depois de um culto, chamando o paiinho e maninha. Pai e mãe, eu quero falar com vocês. O que foi, menino? Eu aprendi um novo idioma. Que história é essa? Não, agora eu sei falar em outras línguas. Outras línguas? Como é que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Que foi isso que você aprendeu no culto? Eu falei, eu posso demonstrar. Irmãos, eu lembro de um tapa que eu levei da minha mãe. Para com isso, menino. O que é isso que está acontecendo? Eu sei falar em línguas estranhas. Que negócio é esse? Eu vou lá conversar com esse pastor. E aí, irmãos, começou uma saga. Né? Fui levado para rezador. Fomos para o líder de um centro espírita. Tudo, irmãos, porque meus pais eram espíritas. E para entender o que é que tinha acontecido comigo, qual entidade eu tinha recebido. Olha isso aí, irmão. Até que um homem diz assim, o líder lá do centro espírita, e diz, rapaz, vai com ele na igreja, procura um pastor, e lá você vai ter respostas. E aí, irmãos, eu lembro que nós fomos para a igreja e minha mãe decidiu ir no mesmo lugar que eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E aí, irmãos, quando nós chegamos naquele culto, eu acho que não precisou dar muitas notas, não. Acho que foi no primeiro acorde do violão, irmãos. E eu comecei a orar ao Senhor, irmãos, naquela presença sobrenatural, algo tão poderoso. E eu comecei a orar em línguas, irmãos. E eu lembro que a minha mãe veio e tentou me agarrar assim. E ela foi lançada, irmãos. Algumas cadeiras, e eu lembro das cadeiras assim. E ela não somente foi lançada, como ela foi liberta, irmãos, de demônios. E ali, irmãos, começava toda uma transformação por causa do poder de Deus. Por causa da manifestação do poder de Deus, irmãos, na minha vida. E alcançou a minha mãe, queridos, e com um tempo depois alcançou o meu pai. E sabe, irmãos, eu pude ver como um jovem sendo usado pelo Senhor, irmãos, como alguém cheio do Espírito Santo para transformar a vida de outras pessoas. Sabe, queridos, é verdade aquilo que Jesus falou. É um erro, irmãos, nós não conhecermos o Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo que está em nós e que opera através das nossas vidas, irmãos. Quando nós falamos sobre o poder de Deus que opera em nós, nós falamos sobre transformação, irmãos. Sobre não apenas operação de milagres. Porque quando o poder de Deus se manifesta, irmãos, cura se manifesta. Quando o poder de Deus está em operação, irmãos, os dons espirituais estão em operação. Quando o poder de Deus está em operação, irmãos, milagres financeiros acontecem. Mas não é apenas, irmãos, um fato, um momento, uma ocasião, um milagre. Não, irmãos. É uma continuidade do sobrenatural operando, irmãos, todo o tempo em nossas vidas. É uma consciência da presença e do Espírito que habita em nós. Aleluia, aleluia. Havendo mudança, transformação, irmãos. Sabe a pressão que o diabo tenta trazer sobre nós muitas vezes? Sabe as circunstâncias que o diabo tenta levantar, irmãos? Quando você está debaixo do poder do Espírito Santo, aqui não tem poder sobre você.
Aquilo não consegue te influenciar, irmãos. Aquilo não consegue ganhar força, porque muito maior é o que está em você do que aquele que habita no mundo, irmãos. Muito maior é o que está em nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós tivemos, irmãos, uma situação essa semana, e nós fomos para o hospital na madrugada de domingo para segunda-feira e não conseguimos ser atendidos, irmãos. Um hospital muito precário, onde havia quase 40 pessoas para ser atendida por um médico e uma enfermeira apenas. E todas as emergências que chegavam eram colocadas na frente. E a nossa filha estava com um quadro, irmãos, de bronquite, um quadro de asma. E nós estávamos na conferência de ministros, irmãos. Estávamos lá, irmãos, para receber da palavra e para nos alegrarmos em tudo aquilo que Deus faz. E na segunda-feira pela manhã, irmãos, nós tivemos que ir para Campinas para tentar um atendimento. E eu lembro, irmãos, que eu estava naquela recepção. E o diabo falando muitas coisas, irmãos, no meu ouvido. E nós pensamos, irmãos, que o sobrenatural é apenas quando alguém cai. Quando alguém corre. Ou quando uma perna cresce, um olho abre. Um ouvido destampa, irmãos. E vou falar um negócio para você, esse tipo de coisa tem que ser natural em nosso meio mesmo. Mas eu comecei a brincar, irmãos, com a minha neném. Naquela recepção, irmãos, e uma alegria começou a brotar no meu coração. E o Senhor, irmãos, começou a falar comigo e dizer que nada poderia tirar a minha paz, porque Ele sempre estava cuidando de nós. Uma alegria, irmãos, começou a brotar no meio da circunstância, e esse é o grande diferencial para nós que somos filhos de Deus, irmãos. É a capacidade de ter uma sensibilidade do reino do Espírito, irmãos, e entender quando muitas vezes é apenas um ataque espiritual. E se não for, irmãos, algo que o diabo está levantando, não tem problema. Se for algo, irmãos, que aconteceu, vai ter que se moldar a palavra do mesmo jeito, da mesma maneira, irmãos. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E você não deve, irmãos, estar procurando explicação, quando a Bíblia já disse a realidade e a verdade para você. Às vezes a gente quer buscar, irmãos, uma explicação natural, quando a Bíblia já falou a verdade. Ei, eu sou crente. A Bíblia diz, irmãos, que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Não atentando para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Aquilo que é real para mim, irmãos, é o que a Bíblia diz. Não importa o quadro médico, não importa a circunstância, não importa o que possa estar acontecendo. A minha verdade é o que Deus falou para mim, irmãos. E se Ele falou no meu coração que está tudo bem, eu posso me alegrar em Deus. Você pode se alegrar em Deus essa noite? Você pode dizer comigo assim, está tudo bem? Você pode se alegrar comigo e dizer, está tudo bem? Aleluia, você pode ficar de pé, irmãos. Aleluia, feche os seus olhos, eu quero só orar com você e agradecer ao Senhor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, irmão. Levante suas mãos ao Senhor. Aleluia, ora um pouco nesse momento, querido. Ora um pouco nesse momento. Talvez o diabo tentou levantar situações e mostrar tantas coisas para você. Está na hora de você começar a ver o sobrenatural operando em seu favor. Está na hora de você começar a ver o Espírito Santo se movendo, irmãos, na sua vida. Está na hora de você começar a ver anjos ministradores operando, abrindo portas e caminhos ao seu favor. Aquilo que o diabo falou que iria acontecer, irmãos, Deus diz, vai acontecer o que a palavra diz que vai acontecer. Aleluia. Rosobrocoutenebre da mamamas. Requiatanamaya sobrobobobo do coutenebra na mamamas. Requiatanamamamas.
Roko sambrena miore lebras. Rosokota na mamamaya sobrokota na mamamas. Rubridikiato noio dokota namas. Shekiata namaya sobrobobobos. Ha 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 ha. E radakaya sombro dokota na mamamaya sedekete nere bras. Ha ha ha. Oh, radakaya sobrodokota namrana mama sempre daqui todo robrodokota lembre na minha lembras. Você pode erguer sua voz um pouco mais. Você que é batizado do Espírito Santo, ora um pouco em outras línguas nesse momento, querido. Rosokota namrana minha lembre daqui. Roda cadere lembre da miore lembre da casa, prenda miore lembre do cos. O Senhor me mostra algumas pessoas que de ontem para hoje, eu não vou chamar você aqui à frente, mas perderam a linha geral. Sabe? Pressões se levantaram, coisas aconteceram. E eu vejo diante de mim, irmãos, pessoas que, mesmo crentes, filhas de Deus, mas entraram num processo de irritabilidade tão alto que perderam a linha. E o diabo tem acusado algumas pessoas aqui. E existe uma intervenção divina, irmãos, nessa noite. Uma intervenção dos céus, quebrando toda influência na sua casa, no seu lar. Eu vejo influências malignas sendo quebradas lá dentro da sua casa, no seu lar. O Senhor trazendo providência. Aleluia! Rosocotenerebras Recatadaya sobrobobo remamas Requietenerebradamas Sequetodorobros Roda que sobrodoconta na maia sede que tenerebras. Abre portas, opera milagres ao todo caminho. Luz da escuridão, meu Deus, isso é quem tu és. Abre portas, ele abre portas, opera milagres ao todo caminho. Luz da escuridão, meu Deus, isso é quem tu és. Se ele abre portas, opera milagres ao todo caminho. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela unção do Teu Espírito, curando nessa noite, Pai. Não importa o que e aonde, mas eu vejo, Senhor, a unção do Teu Espírito quebrando cadeias na área da saúde, manifestando cura nessa noite. Eu declaro, Pai, toda doença e enfermidade sendo completamente restaurada nessa noite. Pai, obrigado porque o Teu povo é um povo curado, é um povo sarado. O Teu povo, Pai, anda em cura divina. E eu te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus?